na adolescência dela. Na cidade do Crato, onde ela foi estudar, fazer o normal. Terminou o normal no Colégio Santa Teresa de Jesus. Aqui está ela com seu irmão, senhorzinho, ensinando a andar de bicicleta. Os adolescentes namoravam, o namoro era tudo sério, distante, pegando só na pontinha dos dedos, é diferente dos de hoje. Meu pai e minha mãe, quando casaram. E aqui, o fruto do amor deles, quando casaram. 11 filhos. Aqui está o meu registro de nascimento no Católico de Jeová Colombo, na cidade de Exu. Esta é a original. Aqui está a igreja onde eu fui batizado pelo pároco Padre Silvino, na cidade de Exu, sendo meus padrinhos de batismo minha tia Alveni, irmã da minha mãe, que pegou a procuração, que minha madrinha para ser minha avó Ana, e o padrinho Raimundo Geraldo Carvalho, esposo de Alveni, minha tia Nita. Aqui eu, com 3 meses de idade, no braço de meus pais. Eu, um ano, no quintal da nossa casa, em Exu. Casinha humilde, e o muro, a divisória, era de cerca de faxina. Aqui estou com 2 anos, aqui com 3 anos. Aqui, eu no tanque da moto de meu pai, um Azulbap de 200 cilindradas, que era, eu considero que papai foi o primeiro mototaxista do Brasil, porque eu vou narrar o que ocasionou a compra dessa moto. Papai, com pouco recurso, sempre desempregado, foi a época que meu avô Severino conseguiu com o prefeito Cincinnati Sete nomeasse minha mãe, que tem uma caligrafia muito bonita, que na época não tinha computador nem máquina de escrever. Ele era tudo escriturado à mão, um livro grande, todo escrito na mão, e ela fazia bem feito. E ganhou confiança e prestígio com o prefeito. Foi a época que o prefeito do Exu, juntamente com o prefeito do Bodocó, iam iniciar a estrada Exu-Bodocó. E mamãe conseguiu, com seu 7, a nomeação de papai para ser fiscal, apontador dos caçacos que iam trabalhar naquela rodovia. E papai ia todo dia e ganhou, no término da obra, ele pegou o dinheiro que ganhou e comprou uma bodeguinha lá na ponta da rua para sustentar eu e minha mãe, ajudar.
despesa. Meu avô comprou essa casa, que vai ter aqui na frente, e nós morávamos no centro da cidade, ao lado da igreja do Menino Jesus, do Bom Jesus. E assim, meu amigo, foi a vida de sacrifício. Apareceu um cidadão da alta sociedade do Exu, muito esperto, que foi oferecer a papai trocar a bodega dele num carro que ele havia comprado e não queria mais, ia vender um Ford 36, onde papai foi na conversa dele, comprou. Só que papai pagava ele e ele não pagava as prestações onde ele comprou fiado do Recife. Quando papai estava bem, fazendo suas corridas, suas viagens para o Exu, buscava parteira, padre para confessar, viagem para o Crato, viagem para o Exu, para Borocó, chegou o oficial de justiça com a reserva de domínio, que o carro não tinha sido pago. E levou o carro e papai ficou desempregado de novo. Meu pai desesperoso, chorou muito e sem perder o meio de vida dele. E minha avó Amélia pediu, ela chamava, senhor, vamos comprar outro carro para a Manelita. E meu avô disse, não vou comprar, porque ele pode jogar fora como ele jogou esse outro. Mas ele não jogou fora, ele foi enganado. Mas finalmente minha avó fez pressão e ele disse que não pagava, não dava dinheiro, nem nada. Minha avó foi e ameaçou. Pois senhor, se você não facilitar, eu vou me desquitar, porque a parte que me tocar eu vou dar à minha filha, para ela comprar o carro. Aí ele amoleceu e cedeu. Deu dinheiro para ele vir comprar o carro no Crato. Esse carro eram os irmãos Cavalcante, que eram representantes da Ford. Na época, você não tinha carro em estoque. Como tinha o representante, fazia o pedido e o carro era importado, vinha dos Estados Unidos. Era 30, 40 dias para chegar. Meu pai ficou aguardando a entrada, veio para o Exu aguardar a vinda do referido carro. Quando passou 40 dias que meu pai veio ao Crato, atrás do seu Plínio Cavalcante, que era o representante do cidadão de bem e direito, ele disse, Manelito, eu infelizmente arrebentou a guerra e fechou a importação. E você tem duas coisas para resolver. Ou você espera 30 dias para eu arranjar seu dinheiro e te devolver, ou leva essa motocicleta, que é o valor da joia que você deu. Nós vamos dar 200 cilindradas. E meu pai assim o fez. Pegou a moto, foi para o Exu, chegou lá, foi o maior desgosto do meu avô. Esperando um carro para ele sustentar a família. Chega um rapazinho novo de 20 anos, com uma moto. Meu avô disse, não pode, você não pode dar conta da família. Mas papai era um homem, era um cidadão de bem, trabalhador. Arregaçou as mangas. E nessa moto ele fazia as viagens com o padre, fazia as viagens com a parteira para ir buscar, fazia as viagens com o Exu, do Exu ao Crato para fazer compra dos comerciantes. Na época, existia, desde o tempo do começo do mundo, que tem desmanteiro. Não era assaltante, naquele tempo era cangaceiro, que assaltava e tomava o dinheiro. E papai, corajosamente, ele pegava o dinheiro dos comerciantes e a nota da mercadoria e vinha para o Crato fazer as compras. Só que ele desmontava o farol da moto e botava o dinheiro dentro da moto, dentro do farol, enrolado num pano, que viajava para o Crato, fazia as compras e despachava nos caminhões daquele tempo, que era raro, caminhão pequeno, que os caminhões a capacidade era de 4.000 quilos, eram umas 3 quartos hoje. E assim meu pai viveu. Viveu, quando se firmou, tudo na vida tem um fator sorte. Minha avó, Naninha, tinha uma prima dela,
por nome, que a gente chama Tia Silvinha. Tia Silvinha, ela era mãe do senhor Antônio Alencar, que foi diretor do Banco do Brasil. Ele não era Antônio Alencar. Quando minha avó, foi a tia Silvinha e pediu para arranjar um emprego para papai de contínuo no banco, pois ela já havia arranjado para seu cunhado, Pedro Libório Feitosa, na cidade de Cajazeira, onde meu pai teve a sua primeira agência. Fui embora para Cajazeira, saí eu já saí, aqui eu já estou com 4 anos, a época que eu saí do Exu, para ir para Cajazeiras. Aqui já era a família aumentada. Nasceu lá em Cajazeiras, nasceu do Crato, em 41, e o Delito. E em 42 nasceu Paulo, na cidade de Cajazeiras. Quem pegou o Delito foi minha avó Ana. Eu nasci no Exu pelas mãos de uma parteira chamada Raimunda de Estaque. E Paulo nasceu em Cajazeira pelas mãos de uma enfermeira competente chamada Marinha de Zé de Souza, onde moramos 5 anos na cidade de Cajazeira. Na época, para ir para Cajazeira, nós saímos daqui do Crato, de trem, do trem até Lava da Mangabeira. E lá pegava o misto e ia para Cajazeira no misto, era baldeação. Onde muitas vezes nós atravessamos o rio sem dar passagem para o outro lado, de barco. Então foi a vida de sacrifício de meu pai e de minha mãe para criar essa família. Voltando um pouco, eu sou um fã número 1 de meu pai. Meu pai foi um baluarte, meu pai foi dinâmico. Desde quando ele assumiu a família como mototáxi naquela época, até quando ele foi embora para Cajazeira, deixou nós aqui lá por uns tempos, enquanto ele se firmava. Então ele lá em Cajazeira, nós moramos 5 anos, ele veio embora para o Crato e sempre pensando, na época ele era contínuo do Banco do Brasil, veio para o Crato, estudou na Associação Comercial do Crato, onde formou-se em contabilidade, fez concurso para o banco, passou, e o sonho dele era ser caixa do banco, era ser caixa. E determinado como ele sempre foi, a família já crescendo, aqui já tinha eu e o Delito, Paulo e Marlene. Nós 3 aqui embaixo e Marlene no braço de mamãe. Então papai já escriturário no Banco do Brasil, botou na cabeça que construiu uma casa. Comprou um terreno. Esse terreno pertenceu ao fundo da coletoria estadual do Crato, onde antigamente era a casa de Barba de Alencar. Ele comprou na parte traseira da casa, no fundo da casa, um terreno, a mulher só vendia todo. E ele não tinha o dinheiro para comprar todo. Ele comprou o terreno e dividiu com o padre Lauro Pita, que comprou a casa vizinha. Construiu a casa e papai construiu a casa, o bangalô dele. Quando ele foi para construir a casa,
Ele, todas as férias, ele mandava nós para a fazenda do meu avô, Pedro Severino, para ainda economizar o dinheiro da manutenção para ir fazer a casa. Contratou, arrendou um terreno lá no Miranda, ao senhor Valdemar Alencar, e mandou bater os tijolos, fazendo as caeiras de tijolo, e na época transportava um tijolo todo para o terreno em jumento. Quando ele estocou o dinheiro quando ele estocou os tijolos e tinha o dinheiro da mão de obra, ele mandou construir a casa. E nós ficávamos nas férias na fazenda de meu avô, Severino Miranda Parente. Era muito bom. Aí as férias eram animadas, a mamãe convidava o sobrinho dele, filho de embora em Teiracia com a gente, Rosimeire, Salete, para poder... Era animado. Uma casa muito farta. A mesa de Major Severino, que ele era conhecido, que eu não detalhei ainda quem foi o Major Severino. Quando ele casou com Mãe Amélia, voltando um pouco, a herança que Mãe Amélia recebeu de Urbano, seu primeiro marido, ele passou a trabalhar, ele triplicou tudo que recebeu da viúva. Comprou outras propriedades, tinha 700 cabeças de gado, vendia madeira, a fazenda dele era rica em madeira, tinha muito cedro, ele vendia as carradas de cedro. Era um homem de uma mentalidade muito grande. Só teve uma coisa na vida que ele nunca se meteu, foi em política. Ele dava o voto dele, mas nada de se meter. Graças a Deus. Ao contrário do meu avô Pedro Silvino, que perdeu o que tinha na política. Então, ele foi um homem dinâmico. Então, lá na fazenda Maniçoba, como a gente chamava, toda noite ele mandava botar lá uma carga de lenha e fazia a fogueira no terreiro e vinha aquela vizinhança, os moradores, meu padrinho Mundinho, vinham tudo bater papo. Na época era casa cheia de vaqueiros. Ele tinha 3 vaqueiros, tinha um tio dele, um irmão dele, Tilídio, que era um dos vaqueiros dele, meu tio Senhorzinho, Expedito, Joaquim Gonçalves, todos eles ficavam para poder cuidar do gado. Era uma fazenda farta. A mesa do papai Severino de manhãzinha era uma coisa extraordinária. E ele era uma pessoa que ele não tinha besteira com ele. Todo dia, todos os operários dele, vaqueiros, trabalhadores, tomavam café antes de ir para a luta. A mesa dele era uma tigela grande de leite para tomar escaldado, tinha coalhada, tinha cuscuz, chapéu de couro, tapioca, queijo de manteiga com abundância, que ele tirava muito leite, fazia queijo, fazia tanto queijo, os queijos eram engomados para não apodrecer e botados nas tábuas em cima, que passava de 6 meses e não alterava nada. Era uma casa farta. Graças a Deus eu peguei esse bom tempo. Por ironia do destino, essa fazenda que eu fui menino, que eu fui criado lá na minha infância, com a morte de Mãe Amélia, com a morte de papai Severino, mamãe comprou a parte dos herdeiros de Senhorzinho, seus sobrinhos. E eu
fiquei como administrador, ajudando mamãe. Nós íamos semanalmente para lá. Até que o dia, os sem terra, que ainda ontem eu vi falar do Zé Rainha, que era o rei das invasões, invadiram essa propriedade. Foi uma luta para nós recebermos de volta a reintegração de posse. Foi uma luta que não posso nem detalhar, mas voltamos e mamãe, para poder, por orientação de uma pessoa nossa do governo de Pernambuco, mandou que a mamãe dividisse a propriedade para os filhos, para nós éramos sem terra, já ficou tudo demarcado. Foi dividido em 11 escrituras, nós 11. Ela já tinha comprado a parte dos sobrinhos e ela tinha 50% e 50% era dos filhos. E nós possuímos muito tempo, até que ela vendeu ao senhor Antônio Vieira, lá de Monopólio. E ela, já se sentindo decadente, a idade, já com 90 anos, me chamou e disse: meu filho, você vendeu sua propriedade, que eu tinha uma fazenda lá no município de Santana do Cariri, fazenda Propiar. Quando eu vendi a minha, ela disse: meu filho, procura uma venda para a minha e seja honesto, divida o dinheiro com seus irmãos. Mas eu não fiz como ela mandou. Eu trouxe o comprador para a mesa dela, ela ali ladeando, e nós 11 cercados a mesa, e o negócio foi discutido com o nosso irmão, muito comerciante, muito sabido, chamado Marcos Parente. Vendemos, foi tudo acertado e tudo dividido. Cada um recebeu seu quinhão. E assim é o que eu sei contar. Aqui está nossa adolescência. Eu dessa bicicletinha que foi de meu pai. Papai restaurou e está aqui. Eu e o Delito, Paulo e Marlene. Aqui está a minha primeira licença para dirigir motocicleta, eu com 16 anos, para aprender a dirigir motocicleta e carro, que eu já sabia dirigir, mas tinha só que legalizar. E aqui está meu tio, senhorzinho, um único irmão de mamãe, com sua esposa, no dia do casamento dele, Maria do Socorro Sampaio, filha de Odocil Peixoto de Alencar e Dona Rosimira. No dia 27 de janeiro, 27 de agosto, ocorreu o meu acidente de motocicleta. Eu vinha numa Sarolé 350 cilindrada de papai e na Praça da Sé, me exibindo para a moça que vinha do Colégio Santa Teresa, quando eu passei em frente à casa de Vicente Venâncio, ali eu tenho um pé de oitinho muito grande, o caminhão do senhor Antônio Sampaio Bem saiu de uma vez, cruzando, e eu entrei nesse caminhão na lateral, na altura do eixo dianteiro. Bati, caí como morto. Meu colega Edilberto
Zilberto Cardoso, vinha na garupa, fraturou a perna, esfarelando a perna dele. Ele foi para a Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, de Doutor Gesteira, e eu fui para o Hospital São Francisco, onde mamãe, cheia de filhos para cuidar, essa minha prima, pessoa boa, que eu quero muito bem, filha de meu padrinho Raimundo Geraldo e minha tia Alveni, mudou-se para vir dar assistência, tomar conta de mim no hospital, onde eu permaneci por mais de 30 dias, quase morro. A Melinha Peixoto, minha grande amiga, a quem eu devo muito. Aqui está mamãe e o herói, meu pai, quando concluiu os estudos na Escola de Comércio do Crato. Formou-se em comércio, onde ajudou ele na vida, os seus conhecimentos. Meu tio Senhorzinho, pessoa muito boa, que ficou morando lá em casa, onde ele vendeu o gado dele e comprou um caminhão. Meu avô quase morre. Ele comprou um Chevrolet 48, 0 quilômetro, na agência, que o gerente era o senhor Danilo Coelho, Chevrolet 48. E meu pai, quando atingiu os objetivos dele, que ele queria ser caixa, foi tesoureiro do Banco do Brasil, onde ele está contando. Na época não tinha essa máquina para contar, era tudo no dedo. Aí está. Ele com a pilha de dinheiro e um litro de álcool para desinfectar as mãos. Aqui, os 80 anos de minha avó, Ana Parente. Ela e suas filhas, todos os seus filhos. De homem só tinha meu pai. E das mulheres só faltou aqui Rosina, que ela faleceu de parto.